Olá, queridos irmãos e amigos do nosso canal de DaQueCast. É muito bom tê-los por aqui mais uma vez. Nós estamos na nossa série de devocionais, especificamente no livro de Salmos. Já fizemos a introdução, fizemos o Salmo 1 e hoje nós temos uma outra preciosidade que é o Salmo 3, um salmo de Davi, um salmo meio que de lamento e de confiança ao mesmo tempo. E eu queria compartilhar com você, queria que você abrisse a sua Bíblia. A minha Bíblia está aberta na NAA, a versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia também. Não se esqueça de dar o seu like e inscrever-se no nosso canal. Eu sou Paulo Alessandro e espero que você fique bem aqui com a gente nesses devocionais do livro de Salmos, tá bom? Bom, o Salmo número 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Interessante, porque esse salmo, o salmo número 3, um salmo de Davi, na realidade o primeiro chamado de salmo de Davi no título original hebraico, é um salmo de lamentação, um salmo de sofrimento, mas um pouco de salmo de confiança também. Mas dos 73 salmos, 13 tem notas descrevendo as circunstâncias na vida de Davi. E nós conseguimos ter aprendizados muito profundos e muito importantes para a vida de cada um de nós no livro dos Salmos. É confortante também saber, eu não sei se você já parou para pensar nisso, que olhar para um salmo desse como Davi, como esse de Davi, é confortante saber que Davi também tinha dias difíceis e complexos e angustiantes como os nossos, como o meu e o seu. É confortante saber que homens do passado também passaram por circunstâncias difíceis que nós passamos hoje. Dias estes em que parece que está dando tudo errado, sabe? Quando você acorda, o dia vai passando, você fala, uau, esse dia não está legal, essa semana não está legal, esse mês aqui está sendo um mês complicado. Então, a riqueza dos salmos, queridos, é exatamente essa, porque eles expressam no mais profundo do seu ser tudo aquilo que os estava incomodando. Bem, no caso desse salmo, o próprio filho de Davi, Absalão, se levantou contra ele. Absalão fez uma proposta aos melhores oficiais de Davi e a todos que chegavam em Jerusalém para poder consultar-se com o rei e prometeu-lhes orçamento maior e muito poder, inclusive, para que pudesse trair o próprio pai. À luz do contexto desse Salmo 3, por isso que Davi diz como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que se dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Bem, onde lemos a conspiração de Absalão contra o seu próprio pai Davi, em 2 Samuel, a partir do capítulo 15, você pode depois com calma dar uma lida lá que vai dar um bom background, um bom pano de fundo para você poder entender o que está acontecendo e por que Davi está falando dessa forma no Salmo 3. Então, quando a rebelião, vamos dizer assim, né, usar esse termo, ela é levantada, é ventilada a Davi, ele foge, ele fugiu. E a narrativa histórica fornece um quadro gráfico do rei chorando enquanto subia ao Monte das Oliveiras
descalço e com a cabeça coberta, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 30. Então é nesse contexto, é nesse cenário, fugindo do próprio filho, que Davi começa a expressar o seu lamento. E é isso que eu queria compartilhar com você, a confiança que devemos ter em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, talvez de perseguição ou de dias em que nós não estamos conseguindo segurar a onda da nossa vida, né, as tempestades da nossa vida, e é o que esse salmo tem mostrado para a gente. Em primeiro lugar, vamos analisar o grito de desespero de Davi. Davi está clamando ao Senhor e dando meio que um grito de desespero, a ponto da gente conseguir identificar no versículo 1 e 2 esse grito de desespero, por ele repetir 3 vezes muitos. Ele usa 3 vezes muitos, né? Muitos adversários, muitos se rebelam, muitos falam de mim, não é isso? Como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos, são muitos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, os que falam sobre mim. E aí eu gostaria de fazer a primeira aplicação para a minha vida e para a sua exatamente aqui. Como são muitos os problemas e desafios que nós também podemos enfrentar hoje na nossa vida. Eu não sei o que você possa estar passando, mas o que eu sei é que, assim como Davi, nós podemos nos lamentar, chorar, clamar diante do nosso Deus, como Davi está fazendo aqui no Salmo 3. Eram muitos os adversários que estavam crescendo nessa rebelião do próprio filho Absalão. Eram numerosos os que estavam se levantando contra ele. Eram muitos os que estavam falando dele. E aí tem uma coisa interessante aqui, porque às vezes uma palavra que alguém fala sobre nós ou para nós, ou ao nosso respeito, isso nos abate de uma maneira tão forte. Isso me faz lembrar do profeta Elias, depois que ele derrota os profetas de Baal, muito usado por Deus numa situação sobrenatural. Uma palavra de uma mulher, de Jezabel, a ele faz com que ele entre num estado depressivo, de desânimo, e vá se esconder. Interessante como, às vezes, como uma informação falada a nosso respeito, ou algo que falam de nós, isso possa nos abater tanto. Davi estava se sentindo dessa maneira também, fora os grandes adversários, as pessoas do seu reino que estavam se voltando contra ele. Então a gente consegue perceber no versículo 1 e 2 o desespero que Davi está. Não há em Deus salvação para ele. Versículo 3 e 4, porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. E aí a gente passa dessa apresentação, né, desse desespero de Davi, a gente passa para falar da proteção de que Deus poderia trazer para ele, né? Então a gente tem aqui o seguinte, 3 aspectos que eu queria que você guardasse. Versículo 1 e 2, o dilema e o clamor do salmista. Versículo 1 e 2. Versículo 3 a 6, a paz do salmista mediante a proteção de Deus. E versículo 7 e 8, a oração do salmista. Então é interessante isso, né? Ele, como eu disse, muitos, muitos e muitos. O salmista começa em um tom para baixo com as suas múltiplas misérias. Depois, a partir do versículo 3, nós temos, mas tu és o escudo. Então há um forte contraste aqui entre a alegação e a segurança do salmista. Né? Ao mesmo tempo que ele coloca os seus problemas, que ele apresenta as suas dificuldades e o seu lamento, ele também fala que o Senhor é escudo. E aí eu vou para a próxima aplicação para a gente do Salmo. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Quem é Deus para você nos momentos mais difíceis? Como é bom você saber quem é Deus. No caso aqui para Davi, o Senhor é escudo, é proteção, é segurança. E é essa oração que ele está fazendo no Salmo.
Um outro detalhe importante também é que o Salmo 3 vai revelar para a gente, introduzir para a gente, uma linguagem do guerreiro celestial, né? Vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que ele faz o lamento, ele também pede para que Deus possa exaltá-lo mediante toda essa circunstância contra o filho. Se você puder pensar um pouquinho comigo nesse Salmo número 3, ser acusado já é meio que, vamos pensar assim, um estado de nervos para a gente. E ainda quando se está ficando em minoria, e é o que estava acontecendo lá em 2 Samuel, nessa situação de Absalão, a sensação não é legal, a coisa é pior ainda. E um outro detalhe, quando é o seu próprio filho que está perseguindo você, talvez a gente não faça muita ideia o que é isso, ou talvez você faça ideia o que seja isso na sua própria família, ou algum problema de relacionamento que você tenha. Mas é interessante porque o escudo e a proteção de Deus para Davi, em específico nesse salmo, é em relação ao seu próprio filho. Quando ele pede proteção aqui, quando ele pede para Deus ser um escudo, quando ele pede por segurança, é em relação ao seu próprio filho que o estava perseguindo. Pararam para imaginar isso? Você parou para pensar sobre isso? Quantas foram as dificuldades que Davi passou numa situação assim? E é interessante também porque depois dele falar do seu clamor, dos muitos, muitos e muitos adversários e dos problemas e da perseguição, e depois ele pedir a proteção, a segurança e o escudo do Senhor, ele passa agora para falar sobre livramento, para falar sobre paz. Que contraste, não? Começa apresentando muitos problemas, muitos adversários, passa por um pedido de segurança a Deus, de Deus ser um escudo para ele, e agora ele fala sobre livramento e paz. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu queria fazer uma menção especial nesse versículo 5. Eu me deito e pego no sono. Você é capaz hoje, rodeado de problemas e circunstâncias da vida que tem assolado você e trazido muita preocupação para você, trazido uma ansiedade excessiva para você, você consegue se deitar e pegar no sono e dormir tranquilamente em paz? Olha que coisa linda que Davi está dizendo. Eu me deito e logo pego no sono. Quantas pessoas, queridos, hoje não têm conseguido ter uma vida de descanso e de paz? Quantas pessoas hoje carecem, precisam de remédio, de medicação, com crises de ansiedade para poder dormir? Parece algo tão natural e tão simples da vida conseguir dormir tranquilamente, passar uma noite toda dormindo. Isso é tão importante. O que Davi está mostrando para mim, para você aqui, é que apesar de toda a adversidade, de toda a perseguição, ele ainda tinha em seu coração a confiança de que Deus era por ele. Ele tinha ainda no seu coração a confiança de que enquanto ele dormia, Deus o guardava. E essa pergunta eu queria fazer para você nesse vídeo. Você tem essa confiança hoje? Você consegue ter essa paz hoje? Talvez se você não tenha conseguido dormir e pegar no sono e ter uma noite tranquila, talvez esse salmo seja um desafio e uma oração e um lamento, como Davi está fazendo aqui, de você se colocar na presença de Deus e tentar descansar e pedir para que Ele te ajude a dormir. Ainda sobre esse aspecto de ter segurança e paz quando dorme, eu me lembro do Salmo 127, versículo 2, que diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Deus nos dá tantas coisas enquanto nós dormimos, enquanto nós estamos descansando. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha por nós, Deus trabalha por você. Dormir sossegadamente, eu anotei aqui para a gente. É possível para Davi.
pois o seu escudo era o Senhor. Sua defesa estava em Deus. Como diz o Salmo 137:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A expressão hebraica ali, entregar, é como rolar uma pedra grande, pesada, um peso. É como você rolar, entregar toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, todas as suas angústias, né, diante de Deus. É isso que vale a pena para nós no relacionamento com Deus e com o Senhor. É isso que Davi está mostrando para a gente. E ele vai terminar dizendo: Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Interessante que o versículo 7, ele apresenta meio... Esse aqui é um salmo de lamento, sim, de confiança, mas o versículo 7 dá uma impressão de um salmo imprecatório, né? Salmo imprecatório são aquelas orações em que são feitas pedindo algum tipo de mal para alguma situação ou para alguma pessoa. E Davi faz isso aqui pedindo para os seus inimigos. E ele termina no versículo 8 também dizendo: do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Eu queria terminar esse Salmo número 3 deixando para você essa mensagem do versículo 8. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo, a tua bênção esteja sobre a sua vida. Que você possa, assim como Davi no Salmo 3, toda vez que você estiver angustiado, rodeado de inimigos, de problemas, de adversidades, que você possa colocar diante do Senhor, sem medo de repetir: muitos, muitos, muitos são os meus adversários. Ou muitos, muitos, muitos são os meus problemas. Às vezes parece que a nossa cesta de problema está cheia, né? Não tenha vergonha de se colocar diante de Deus e apresentar essas dificuldades e essas angústias. Coloque diante de Deus, tá bom? Deus te abençoe. E a minha oração é que você possa aproveitar ao máximo o livro de Salmos, que você possa aproveitar essa série de devocionais no livro de Salmos, tá bom? Não esqueça de se inscrever, dê o seu like, compartilhe para os seus amigos, que eu tenho certeza que Deus pode trazer muita paz para o coração daqueles que estão participando com a gente. Um abraço. Até o próximo, se Deus permitir. Tchau, tchau.